E aí, meus amigos, estamos de volta aqui trazendo um novo vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 12 do livro de Apocalipse. A gente vai ver muitos detalhes que tem neste capítulo. Se você não é inscrito nesse canal e gosta de estudar a Bíblia, gosta de conhecer novas coisas, esse é o canal certo para você. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho. Toda semana a gente envia novos vídeos aí para o pessoal estar assistindo e aprendendo juntamente conosco, né? Então vamos lá, o capítulo que a gente vai estudar hoje é o capítulo 12 do livro de Apocalipse. E aqui temos muitos símbolos aqui para traduzir. Eu já fiz um vídeo a respeito desse capítulo aqui, né? Principalmente do versículo 1, que fala sobre a mulher, né? A mulher e o dragão. É isso que a gente vai estudar hoje, né? E vamos ver o que nós vai aprender nesse capítulo 12. O título já marquei de laranjado, porque é um título que tem muita coisa interessante nesse capítulo aí, né? Então por isso que eu marquei o livro marquei de laranja. O tema fala assim: a mulher e o dragão. Aqui o capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui, se você pode observar, aqui já tem vários símbolos aqui que precisam ser traduzidos, né? Uma mulher, essa mulher está vestida do sol e ela tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, certo? Então vamos lá, a gente vai traduzir o que significa todo esse simbolismo aí. Não a nós, mas a própria Bíblia vai dizer o que significa todos esses símbolos que tem aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, quem é essa mulher aqui? Algumas pessoas dizem que essa mulher aqui é Jerusalém, né? E outros dizem que essa mulher aqui é Maria, certo? Mas e a Bíblia? O que a Bíblia de fato diz ser essa mulher do livro de Apocalipse? Lembrando que quem revelou para João, né, as mensagens do Apocalipse foi o próprio Jesus, né? Ele era uma mensagem que veio de Deus, que enviou para Jesus, Jesus passou para o seu anjo, o anjo passou para João, certo? Aí escreveu o livro de Apocalipse. Essa informação está lá no capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo, né? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, enviou pelo seu intermédio do seu anjo, né? E notificou a João, seu servo, e assim ele enviou para a igreja. Mas vamos lá, quem é essa mulher do livro de Apocalipse, capítulo 12? É isso que a gente vai ver agora. Eu já marquei aqui essa mulher de azul, né? E a gente vai aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23 e 32. É isso que a gente vai ver o que a própria Bíblia diz ser essa mulher de Apocalipse 12. Então estamos aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, se encontra aqui do outro lado, né? O versículo 12, que se encontra aqui, ó. Presta atenção. Versículo aqui, a partir do versículo 22, né? Diz assim, ó: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Presta atenção nos detalhes. Marido, né? Mulher, e essa palavra mulher está bem ligada aqui com a palavra igreja. E olha só o que diz aqui mais embaixo, aqui falando sobre isso, ó. Grande é esse mistério. Aí você lê todas essas informações que está aqui até chegar aqui no versículo 32, que diz assim, ó: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Se você observar, vai falar muito a respeito da mulher aqui nesse ponto, né? Então, aqui, ó, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Mulher, igreja. Aí diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quem é, então, essa mulher do capítulo 12 do livro de Apocalipse? Dentro da própria Bíblia, ela está dizendo que mulher, né? Nesse caso aqui seria a igreja. Por quê? A gente vai ver mais detalhes aqui a respeito dessa mulher. Olha só, porque de fato não fala literalmente de uma mulher. Até porque, o que diz aqui, ó? Tá falando que essa mulher está vestida do sol. Existe alguma mulher dentro da história que está vestida do sol, literalmente? Não. Então aqui é uma forma simbólica. Aqui está falando que essa mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. São muitos pontos importantes, tá? Se essa mulher é a igreja, por que ela está vestida do sol? O que significa sol aqui, dentro da Bíblia? O que a Bíblia vai dizer a respeito do sol?
Vamos aqui no livro de Jeremias, no capítulo 5, versículo 32. Vamos ver o que está lá escrito a respeito do sol, certo? Vamos lá. Jeremias 5:31. Perdão, irmão, era Jeremias, né? Era Juízes, né? Estamos aqui então no livro de Juízes, no capítulo 5, né? O versículo é o 31. Tá no livro de Juízes. Olha só o que diz aqui a respeito do sol, que a gente acabou de ver lá no Apocalipse. Olha só o que é que diz, ó. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Então o que a Bíblia fala a respeito do sol? Já que aquela mulher de Apocalipse 12 se refere à igreja, aqui está falando que essa igreja faz o quê? Porém os que te amam brilham como o sol. Então é uma igreja que ama a Deus, ama a Jesus. Mas como saber se uma pessoa ou se uma igreja ama a Jesus de fato? É só deixar a própria Bíblia explicar. Vamos lá? Está aqui em João 14:15, certo? Está aqui em Mateus 13:43. Vamos dar uma olhadinha primeiro em Mateus 13:43 para a gente ver sobre essa informação aqui. Porém, os que te amam brilham como o sol. E aquela mulher de Apocalipse está vestida do sol. Então, a igreja que ama a Jesus. Mas vamos lá. Mateus 13:43, o que fala a respeito desse sol aí, né? Vamos ver o que fala mais a respeito, então, dessa parte aqui que amam, né? Mateus 13:43. Então, estamos aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 43. Olha só o que diz aqui, ó. Falando do sol, continuando falando do sol aqui, ó. O que diz? Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo, irmãos? Olha só o que diz. Então, os justos resplandecerão como o sol. Então, é uma igreja lá de Apocalipse, uma igreja justa, uma igreja que ama a Jesus, certo? E uma pessoa que ama a Jesus, o que o próprio Jesus falou? Vamos ver aqui em João, vamos voltar lá para a gente ver a referência, né? Então aqui a referência que estava aqui do ladinho, né? João 14:15. Então uma igreja que ama Jesus, a gente viu aqui uma igreja justa, né? Uma igreja justa, um povo justo, resplandecerão como o sol. E aqui em João 14, versículo 15, fala a respeito disso aqui. Quem ama a Jesus de fato. Olha só o que ele diz. João 14:15. Que João capítulo 14, versículo 15. Encontra aqui embaixo. Aqui, ó. O próprio Jesus falou isso aqui, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, uma igreja que ama a Jesus de fato, ela guarda os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, certo? Então, uma igreja que ama a Jesus. Por isso que lá fala, que no Apocalipse fala que essa mulher está vestida do sol. Mas vestida do sol por quê? Porque é uma igreja, um povo que ama a Jesus. E o próprio Jesus falou, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. O próprio Jesus que afirmou aquilo, né? Então, aqui a gente viu, já traduziu o que significa essa mulher. É uma igreja, a igreja, né? E essa igreja é uma igreja justa, uma igreja que ama a Jesus, por isso ela guarda os seus mandamentos, que o próprio Jesus falou isso, né? E é interessante que fala que ela tem a lua debaixo dos pés. Vamos lá. A respeito dessa lua aqui, eu não encontrei uma referência ainda boa ainda para me colocar aqui, certo? Eu encontrei uma aqui, só que ainda aqui fala sobre os astros que Deus criou, né? O sol, a lua e as estrelas foram feitos para iluminar a escuridão. Então essa igreja também, ela está na terra, né, para alumiar, né, clarear as pessoas que estão em trevas, certo? Então a função dessa igreja é isso, por isso que ela está vestida do sol. E lembrando que o sol é o sol que manda a luz para a lua não tem luz própria, certo, irmãos? Então é a igreja que ama a Jesus, que estará aqui para brilhar no mundo. Lembra que o próprio Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Então, o sol brilha, a lua brilha, só que ela depende do sol, mas brilha. As estrelas também brilham. Então, Jesus falou que vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então, por isso que fala, colocou o sol, a lua e as estrelas, certo? Então, a igreja
que brilha, uma igreja que ama, uma igreja que é justa, certo? Então vamos lá. E o que tem a ver então essa lua debaixo dos pés? O que significa esses pés aqui? Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 15. Olha só o que vai falar a respeito desses pés. Se você vai vendo os detalhes que tem, tudo vai se encaixando perfeitamente. É uma igreja, né, pura, que ama, né, justa, que brilha, certo? E agora vai colocar aqui os pés aqui. Vamos ver. Romanos 10, 15. Aqui estamos no livro de Romanos, né, o capítulo 10, aqui, versículo 15, se encontra aqui embaixo. Olha só o que diz aqui, ó. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então essa é uma igreja que ama a Jesus, porque ela guarda os seus mandamentos, e ela faz o quê? Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Então é uma igreja que prega a verdade, prega a palavra de Deus, prega a esperança da volta de Jesus, né? Prega o que realmente a Bíblia de fato ensina, né? Então tudo que a Bíblia de fato ensina, essa igreja, né, esse povo, eles ensinam a Bíblia, certo? Então vamos lá, continuando aqui. E fala também aqui, ó, os pés a gente já viu, né? Que é uma igreja que prega, né? Quão famosos são os pés do que anunciam coisas boas. Então é uma igreja que prega a palavra de Deus, coisas boas, certo? E prega a verdade. Então vamos lá, aqui a gente já viu então a questão dos pés. E o que significa essa coroa aqui? Vamos lá no livro de Isaías 28, versículo 15. Vamos falar a respeito dessa coroa. Isaías 28, 15. 28, 5, né? 28, 5. Então aqui estamos no livro de Isaías, no capítulo 28, o versículo 5 diz assim, ó. Lá está falando de coroa, né? No Apocalipse, então diz assim, ó. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Olha só que interessante, né? Fala para o restante do seu povo. E lá no livro de Apocalipse fala dos restantes da sua descendência. Se você for ver lá no Apocalipse a gente vai encontrar um versículo que fala o restante da sua descendência, que fala o restante do seu povo. Então o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória. O que é uma coroa de glória? Então é uma igreja vitoriosa, uma coroa de glória. Então aquela mulher, ela está coroada de glória, uma coroa de vitória. Então é a igreja vitoriosa, certo, irmãos? Que então diz assim, ó, o restante de seu povo. Interessante que isso vai falar também lá no livro de Apocalipse a respeito desse povo, né? O restante da sua descendência. Descendente de quem? Daquela mulher. E a gente vai ver mais na frente a respeito sobre isso. Mas vamos voltar lá no Apocalipse novamente, no capítulo 12, né? Então, são muitas informações que tem nesse capítulo 12, irmão. Não sei se vai dar pra gente passar tudo nesse vídeo, para não ficar muito longo e cansativo. Mas vamos ver as informações que nós podemos encontrar aqui ainda, certo? E aqui uma coroa, a gente já encontrou essa coroa, né, uma igreja vitoriosa. E fala também que essa igreja tinha 12, né, que essa mulher tinha uma coroa de 12 estrelas. Lembra, irmãos, quantos discípulos Deus escolheu, Jesus escolheu, né, para segui-lo? Lembra quantos discípulos foram? Então foram 12 discípulos, certo? E aqui a gente vai encontrar uma referência a respeito do que significa essas 12 estrelas. Lá no Apocalipse, lá bem no início, lá a gente viu que estrela, dependendo da ocasião, vai significar anjos. Olha só aqui, ó. Estamos aqui no Apocalipse, capítulo 1, certo? Aqui no versículo 20, diz assim, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas, está falando de estrelas, que viste na minha mão direita e as 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, nesse fato aqui, nesse versículo está mostrando que anjos, que estrela significa anjos. Mas e lá no livro, lá nesse capítulo 12, quem são aquelas estrelas? São anjos também? Certo? Aqui são anjos. Que fala que ela estava com a coroa de 12 estrelas. Lembrando que Jesus escolheu 12 discípulos. Olha só que coincidência. Então, através desses discípulos começou a igreja de Deus, a igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, certo? Então, vamos lá. Aqui estamos no livro de Judas 1:13. Lá vai falar sobre estrelas, certo? Mas vamos lá. Em que se refere essas estrelas aqui de Judas 1:13? A gente vai dar uma olhadinha
É lógico que não vamos dizer que tá dentro do contexto daquela igreja, daquela mulher pura, né? Mas aqui tá falando o que significa essas estrelas ali, ó. Vamos lá, aqui Judas, que a gente viu lá, vamos voltar aqui novamente. Judas 1,13, né? Que diz assim, ó. Judas 1,13 diz assim, ó. A gente vai ler a partir do versículo 12. Estes homens são como rochas submersas. Aqui está falando de homens, pessoas que fazem coisas erradas, né? Pastores que ensinam coisas erradas. Presta atenção aqui, ó. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Em que sentido, então, está colocado aqui em Judas, né, em Judas 1,13, estrelas errantes está se referindo a homens que ensinam coisas erradas, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Ele ainda fala mais que pastores, que a si mesmos se apacentam. Então, nesse caso aqui, lá em Apocalipse, são estrelas brilhantes, estrelas que ensinam a verdade, certo? Então, seria os dois apóstolos, os dois discípulos de Jesus, certo? Sendo que a igreja foi fundada no próprio Jesus. Então, dali, Jesus escolheu os dois discípulos para que pudesse crescer a mensagem da palavra de Deus, e assim, através deles, muitas igrejas surgiram, certo? Então, vamos lá. Então, essa igreja aqui a gente já entendeu, né? Essa mulher aqui se referindo à igreja, uma igreja pura, que guarda os mandamentos, prega a palavra de Deus, né? E era vitoriosa. Então, aqui está se referindo exatamente a isso que a gente acabou de ver, em vários versículos, as características que tem sobre essa mulher aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui no versículo 3, vamos ver a partir do versículo 2, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Quem é esse dragão aqui? É só você deixar a própria Bíblia traduzir. Olha aqui, ó. Eu marquei aqui de azul, e vou descendo aqui, ó. Como é fácil de encontrar pela cor, ó. Marquei de azul. Quem é esse dragão? Vamos aqui embaixo, com a mesma cor azul aqui, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, quem é esse dragão ali que João teve essa visão aqui? Eu vi isso também, outro sinal no céu, e eis um dragão. Então, esse dragão se referindo a Satanás. Grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. O que significa 7 cabeças? O que significa essas cabeças aqui nesse dragão? Para você saber o que significa cabeça, você precisa ir aqui no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Olha só o que aqui diz aqui, ó. Aqui também fala também de 7 cabeças, aqui, ó. 7 cabeças, ó. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta, escarlata, besta, repleta de nome de blasfemas, com 7 cabeças. E o que significa essas 7 cabeças? Você vem aqui com a mesma cor, ó, tá de verde, desce aqui com a mesma coisa aqui, ó. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Então, o que poderia ser aquelas 7 cabeças daquele dragão? Pode ser 7 reis, certo? Que Satanás pode usar esses reis ou reinos, né, para atacar o povo de Deus. Aí você precisa entrar dentro da história para ver aonde que aconteceu isso, ou de fato se vai acontecer futuramente. Mas vamos lá. E também fala aqui que essas 7 cabeças têm 10 chifres. O que significa esses 10 chifres? Tá lá no Apocalipse capítulo 17 também, tem essa informação sobre 10 chifres. Olha só, estamos aqui, ó, Apocalipse capítulo 17, que no versículo 3 fala também aqui, ó. Com 7 cabeças e 10 chifres. O que significa os chifres? Eu marquei aqui de vermelho, é só descer e procurar a mesma cor, vermelho. Que aqui vai dizer aqui, ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora.
Então aqui 10 chifres que representaram como 10 reis. Então, traduzindo mais um símbolo ali do capítulo 12, certo, irmãos? Então vamos lá. Continuando aqui, fala também que esses 10 chifres na cabeça, né, nessas 7 cabeças, também tem 7 diademas. E outra referência também falando que a besta, né, tem também diademas, no capítulo 13, versículo 1. Aqui, ó, capítulo 13, versículo 1. Vê emergir do mar uma besta, observa as características que essa besta tem e o dragão tem. O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta também tem o quê? 10 chifres e 7 cabeças. Então, tem as mesmas características, esse dragão com essa besta aqui, certo? E fala aqui que tem 10 diademas também. Aqui, esse aqui tem 7 diademas, esse aqui tem 10 diademas, certo? Então, são características que tem a besta e o dragão. E vamos lá. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. O que é essa cauda aqui, irmão? Desse dragão aqui, ó. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Não as estrelas, literalmente. Agora, nesse caso aqui, sim, irmãos. Nesse caso, essas estrelas aqui, sim, se refere aos anjos. Por quê? O que aconteceu lá no céu? Aconteceu a rebelião de Satanás, e Satanás foi expulso do céu, e não foi somente ele, mas outros anjos também foram expulsos com ele. Então, aqui, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Então, Satanás enganou lá no céu, né, a terça parte, né, dos anjos que existe no céu, né? Ele foi expulso de lá. Mas o que significa? Por que fala aqui que a cauda desse dragão que arrastou essas estrelas, arrastou esses anjos de lá? Como que a gente entende isso? Deixa a própria Bíblia explicar. Vamos lá, aqui em Isaías capítulo 9, versículo 15, vamos lá. Então, estamos aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 15, se encontra aqui e vai falar sobre aquela cauda. O que significa aquela cauda que o dragão arrastou a terça parte das estrelas? Olha só o que diz aqui no Isaías, né, no capítulo 9, versículo 15. Diz assim, ó. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é o quê? A cauda, certo? Então esse dragão, que é Satanás, ele usou a mentira, que significa o quê? A cauda. Ele profetizou não, ele falou mentiras para aqueles anjos lá no céu, e por isso que essa terça parte, ou seja, 33% dos anjos foram expulsos com ele por causa da mentira que ele usou para enganar aqueles anjos, certo? E ele conseguiu 33% dos anjos que existem no céu foram expulsos com Satanás, certo? Vamos lá então para finalizar aqui, ó. Vamos ver se nós conseguimos, que vai dar, já tem 23 minutos aqui esse vídeo. Mas vamos lá. Então aqui a gente já viu, né, que Satanás usou a mentira, né, para enganar essas estrelas, que são os anjos, os quais lançou para a terra, certo? Então eles foram expulsos de lá e foram lançados para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, certo? Então, Gênesis 3,15, o que significa essa situação aqui? O dragão se deteve em frente da mulher, presta atenção nos detalhes. Satanás, né, se deteve em frente da mulher, que mulher é a igreja, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Lembra dessa profecia que está aqui? O próprio Deus profetizou a respeito disso, em Gênesis 3,15. Vamos dar uma olhadinha lá para você relembrar a respeito desse assunto. Então, Gênesis 3,15. Então, Gênesis capítulo 3, né? Está aqui do outro lado, versículo 15, aqui, diz assim, ó. Lembra dessa profecia? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, essa é a profecia que ia acontecer. Então, aqui falando da mulher, não é? E mulher no Apocalipse lá, a igreja. Então Deus profetizou que a descendência dessa mulher, falando de Eva, né, iria acontecer isso aqui, né? Entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Então essa é a profecia a respeito do que iria acontecer futuramente. Que foi Jesus veio, né, e feriu a cabeça da serpente, que é Satanás, né, morrendo na cruz. Certo?
E então aqui tá falando sobre mais uns detalhes a respeito desse aqui. O dragão se deteve em frente da mulher, a profecia, né, se cumprindo, que estava para dar à luz, o filho, e devorar o filho quando nascesse. Então vamos finalizar o vídeo aqui, né? É isso aí, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem puxado hoje, né? Muitas informações pra gente aprender aí, né? No capítulo 12. Não deu pra gente fazer o capítulo 12 completo, a gente vai ler mais aqui no próximo vídeo pra gente aprender mais um pouquinho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que fala sobre a Bíblia dessa forma aqui, amigo, se você não quer perder nenhum vídeo que eu vou fazer nos próximos vídeos, se você não quer perder nada a respeito desse assunto, mais ainda do Apocalipse, né? Tem outros vídeos que já fiz, só do Apocalipse, a gente está estudando de capítulo por capítulo do Apocalipse, traduzindo esse simbolismo. Se você gosta disso, é só você se inscrever nesse canal, só apertar aí no botãozinho se inscrever e ativa o sininho aí para o YouTube te enviar as novas notificações dos novos vídeos que eu vou estar postando toda semana, tá? Então, se você quer que outras pessoas também aprendam a respeito disso, é só você compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau.